Hoje a posição tá meio diferente aqui, eu não sei nem se o áudio tá tão bom, porque eu tô sem o meu notebook. O PC do meu amigo queimou a fonte, aí ele pegou. Eu falei, cara, já que tá contigo, dá uma limpa aí, baixa o FIFA 17 no meu notebook. Eu tô afim de jogar o modo carreira e hoje eu tô gravando aqui pelo celular mesmo, mas eu não poderia não deixar vocês sem a nossa exposição de Romanos, a nossa exposição clássica, e principalmente agora que entramos em mais um bloco importante de Romanos, o bloco da santificação. E que começamos a entender que nem no filme da Matrix, vocês se lembram lá do Matrix? Que gira em torno de uma ideia que é basicamente você acha que está vivo, mas não está. Você tem que decidir entre a pílula azul e a pílula vermelha, entre o mundo da ilusão e o mundo real, a realidade, e combater as mentiras. O personagem Neo descobre nisso daí que tudo que ele vivia, tudo que ele achava que era real era uma mera ilusão programada por aqueles robôs assassinos e tal. A partir do momento que ele acorda, não tem mais como viver como antes, não tem como viver na zona de conforto que ele estava antes. A realidade dele mudou completamente. E agora em Romanos 6, basicamente Paulo fala isso. Vocês viviam em uma Matrix, mas agora que acordaram, não podem mais viver como antigamente. Não dá para viver mais como antigamente. E Paulo vai fazer várias reflexões sobre isso. Agora vocês estão acordados, agora vocês estão em Cristo, vocês compartilham o sacrifício de Cristo. Não dá para viver como antigamente. Isso não abre brecha para o pecado. O cristão não apenas melhorou de vida, não tem direito a ganhar casas, carros, nem nada do tipo. O cristão, o verdadeiro regenerado, ele morreu e nasceu novamente. Nasceu de novo. Se você continua vivendo como antes, ou você não entendeu o evangelho verdadeiro ainda, ou nunca esteve nele. É isso que vamos discutir hoje na exposição de Romanos, do capítulo 6, do verso 1 até o verso 14. E o que a gente vai entender nesse segundo bloco, no terceiro bloco da nossa exposição de Romanos, o bloco da santificação. Peço que abram aí em Romanos 6, ou acompanhem a leitura aqui comigo. Vamos ler do verso 1 até o verso 14. Show! Então, vamos nessa. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Bom, eu acho que essa daqui é a parte que a gente já começa a entender que Paulo vai mudar.
Paulo, no primeiro bloco de Romanos, que vai de Romanos 1 até Romanos 3:20, ele fala que todos são pecadores, desde os gentios, desde os gregos, desde os moralistas, de todo mundo é pecador. De Romanos 3:21 até Romanos 5:21, Paulo mostra que fomos justificados pela morte de Cristo. Mostra que o sacrifício de Cristo é único e suficiente para pagar pelos nossos pecados. E agora surge uma pergunta. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Isso é literalmente uma pergunta retórica, porque as pessoas poderiam ter essa dúvida, essas pessoas poderiam fazer essa pergunta. Oxe, se então onde abundou o pecado, superabundou a graça transborda, então vamos continuar pecando para que a graça transborde mais? Paulo aqui quebra essa ilusão. Paulo começa justamente com essa pergunta para provocar. Ele acabou de dizer no capítulo 5 justamente isso, que a graça superabundou onde abundou o pecado. Aí todo mundo pode ficar com essa dúvida e Paulo responde em grego: tu tá ficando maluco, meu irmão? Literalmente é isso, essa pergunta retórica. Eu vejo que é Paulo escrevendo isso e tava rindo. Tu tá ficando doidão? Eu acho que Paulo escreveu isso. A graça nunca foi licença para pecar. A graça é literalmente a libertação do pecado. Se alguém usa a graça como desculpa para viver na lama, não entende o evangelho. A graça mata o pecado que está em você. No verso 2, ele fala: de modo nenhum, como vivemos ainda no pecado, nós que já morremos para ele. Aqui está o ponto central do porquê nós não vivemos mais em pecado, de porquê os eleitos não vivem em pecado. Ele não diz, vocês deveriam parar de pecar. Paulo não fala isso. Paulo diz, vocês morreram para o pecado. Hoje não obedecemos mais com obrigação para tentar alcançar a Deus. Obedecemos por amor e porque vamos ser santos assim como nosso Deus é santo. Vocês conseguem perceber essa diferença? Não é só um comportamento, é a mudança de natureza completa pela justificação que Cristo imputou em nós. Um morto não responde mais ao ambiente. Um morto não reage a estímulos. Como antes estávamos mortos para Deus, éramos mortos espiritualmente, nós não conseguimos buscar nada dele. Ele nos regenerou. Matou o pecado que havia em nós. E agora, nós somos mortos para o pecado, mas vivos pela glória de Deus. Paulo está literalmente dizendo, se você morreu para o pecado, como é que você ainda vive como ainda vivesse escravo? Como se ainda vive escravo do pecado? Não faz sentido. Ou você morreu mesmo para o pecado, ou está fingindo ser um crente, está fingindo ser um cristão. Em Romanos 6, no verso 3, Paulo fala, ou será que vocês ignoraram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados em sua morte? Aqui Paulo dá a doutrina que fundamenta boa parte das dominações cristãs, desde as católicas até as outras, que é a doutrina da união com Cristo. O batismo não é só um ritual bonito, é um sacramento deixado pelo próprio Cristo para nós, para substituir a circuncisão. E ele simboliza essa realidade espiritual profunda, que você foi unido na morte com Cristo. O batismo é a sua morte, a morte da sua natureza pecaminosa. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, você morreu com ele. Isso aqui destrói o evangelho raso de aceitar Jesus e continuar igual. Não, você aceita Jesus e aos poucos, progressivamente, você vai se limpando. Eu ainda não diria nem você vai se limpando. Jesus vai lhe capacitar, o Espírito Santo vai lhe capacitar para você ficar limpo. Você não aceitou só uma ideia. Você não faz parte do fã-clube. Bom, eu faço parte do fã-clube de Jesus Christ. Não. Você foi inserido na morte de Cristo. Você morreu para o pecado. Em Romanos 6:4, Paulo continua. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim também nós andemos em novidade de vida. A união em Cristo é completa. Você morre com ele e ressurge.
e tem uma ressurreição com ele. Não tem meio termo. O evangelho é claro. O cristianismo não é ajuste de comportamento. Não é você ir para uma filosofia que você se agrada de tratar bem os outros, não. Uma transformação ontológica. O pessoal do católico não fala isso com a transubstanciação, com a Eucaristia? Bom, a mudança ontológica acontece dentro de você. Você não está mais em Adão, como vimos em Romanos 5. Você não está mais em Adão, você está em Cristo. E só tem essas duas possibilidades. Ou você está morto para Deus e vivo no pecado com Adão, ou você está vivo para Deus e morto para o pecado em Cristo Jesus. Em Romanos 6, Paulo fala o seguinte aqui: sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Aqui Paulo fala que o velho homem, que era Adão e que habitava em você, foi crucificado, foi morto e executado. Isso daqui mostra a doutrina básica do batismo. O batismo mata o velho homem. É o sinal que fala para publicamente dizendo: eu matei o velho homem. Não sirvamos o pecado como escravos. Isso é uma libertação totalmente real. O pecado ainda existe. A nossa carne grita buscando o pecado, mas ele não manda mais em nós. Porque Cristo habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. Se o pecado continua reinando como antes, se o pecado continua habitando dentro de você, e você não sente um mínimo remorso, você não sente uma culpa, tem algo errado. Em Romanos 7, pois quem morreu está justificado do pecado. A morte encerra vínculos. Um escravo que morre não tem mais senhor. Um condenado que morre não cumpre mais pena. Assim também nós não cumprimos mais a pena da escravidão do pecado. Quem morreu com Cristo foi libertado do domínio do pecado. Em Romanos, no verso 8, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Ou seja, aqui entra a parte central, a esperança. A morte de Cristo garante vida, garante a nossa ressurreição para Deus. Uma vida com Cristo. Não só no futuro, mas já começa agora. Não uma vida que a gente vai ter tudo que a gente quer, que a gente vai declarar e vai acontecer, que nós não teremos mais doença. Não, no mundo teremos aflições. Porém, uma vida que em todas as situações, e até em passar por tribulações, como já vimos aqui antes, nós damos graça. Porque temos a esperança, não mais nas coisas desse mundo. Não somos mais cidadãos desse mundo, mas nós somos servos de um outro Senhor. Um Senhor que morreu e ressuscitou e venceu a morte. Ó morte, onde estás? Porque o Cristo lhe venceu. Em Romanos 9, ele fala o seguinte. Em Romanos, no verso 9, ele fala o seguinte: sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Cristo aqui, que é a doutrina básica, e a nossa fé depende disso, é que Cristo venceu definitivamente a morte. A morte perdeu, o pecado perdeu, o inferno perdeu, e Cristo vive. É isso que testifica a nossa fé. Todos os deuses, todos os pensadores de todas as religiões do mundo estão mortos. Seus sepulcros estão lá. Até mesmo grandes pensadores da nossa religião. Pedro está morto. Paulo de Tarso está morto. Moisés, morto. Mas aquele que fundamenta a nossa fé, que é Cristo, ele vive e venceu da morte. E você está unido com ele nessa vitória contra a morte. A vitória dele sobre a morte também é sua. No verso 10, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Cristo não morre de novo. A obra que ele fez foi completa.
E agora, o padrão de vida cristã é morte para o pecado e vida para Deus. A gente vê isso aqui. Morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Esse é o padrão do cristianismo. A busca por santificação e pedir a Deus para nos capacitar cada dia para que nós sejamos santificados, para morrer, para matar o pecador a cada dia, o homem pecador a cada dia, viver para Ele. No verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora Paulo manda você pensar corretamente, tirar isso de que ainda a graça é uma liberdade para pecar. Ele fala, considerei-vos, reconheça essa realidade. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Você não luta para morrer para o pecado. Você luta porque você já morreu. As nossas lutas internas é porque nós não sentimos mais prazer naquele pecado. Porque já morremos para ele. E por isso lutamos contra ele dia após dia. E isso muda tudo. No verso 12, ele fala, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Aqui entra a responsabilidade humana. Nosso dever. O pecado vai tentar. Vamos sofrer tentações de todos os tipos. Mas você decide obedecer ou não. Ele não reina mais em você. O pecado não é mais seu rei. Então pare de tratá-lo como se fosse. E peça ajuda a Cristo. E se você ainda tem alguma dúvida se você é salvo ou alguma coisa do tipo, olhe para a cruz do Calvário. Porque lá é a prova mestra de que estamos com Cristo. No verso 13, ele fala, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Você sempre vai servir a alguém. Ou você serve ao seu corpo e ao seu pecado e a Adão, ou você serve a Deus. Não existe neutralidade. E ele fala aqui, Paulo nos orienta para nós oferecermos a si mesmos a Deus e oferecer os nossos membros, oferecer o nosso corpo à justiça como um instrumento de justiça, oferecer o nosso corpo a Deus como instrumento de justiça. No verso 14, e o último da nossa exposição, ele fala, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Não é só até aqui agora. Vocês percebem o quanto isso é poderoso, o quanto isso é incrível. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Antes pecávamos e não ficávamos arrependidos. Nós víamos aquilo como algo normal, enchíamos a cara, batíamos carros, sei lá, atraíamos nossas esposas, tocávamos terror e nós não sentíamos culpa. Aqui sentimos culpa porque o pecado não tem mais nosso domínio e o Espírito Santo habita em nós. Pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não terá domínio. Não é um talvez. Essa é a promessa de Deus para todos os cristãos verdadeiros. Por quê? Porque você está debaixo da graça e não debaixo da lei. A graça não só perdoa você, a graça não só lhe imputa a justiça, a graça não só lhe transforma, a graça não só lhe justifica, ela te transforma por completo. Agora, depois de entender tudo isso, tem coisas que precisamos fazer. Precisamos parar de brincar com o Evangelho. Se sua vida não mudou, você não entendeu o Evangelho a fundo. Graça não é desculpa para o pecado. Não eu posso fazer isso porque eu estou debaixo da graça agora. Não, a graça é o poder contra o pecado. Temos que matar o pecado, sem misericórdia com o pecado. Não é no batismo, apesar de no batismo nós sepultarmos o pecado, ele sempre vai tentar ressurgir com a gente, mas ele não tem mais domínio sobre nós, e temos que matá-lo a cada dia. Você não negocia com o pecado, você não faz, não, só hoje tá bom para eu ver isso daqui, não, só mais isso daqui, só mais um golezinho dessa bebida, eu não vou ficar bêbado não. Você não negocia, você mata o pecado, não é diminuir.
o tempo que você pratica aquilo. Não é controlar aquilo, é matar o pecado de uma vez. Porque foi isso que Cristo fez com o seu velho homem. Ele matou o seu velho homem. Precisamos viver como quem ressuscitou. Você não é mais quem era. Nós não estamos mais no velho homem. Somos uma nova criatura. Então devemos parar de viver como se estivéssemos mortos para Deus e vivos para o pecado. Mas nós agora estamos vivos para Deus e mortos para o pecado. Devemos oferecer o nosso corpo a Deus. Nosso tempo é de Deus, nossa mente, nossos hábitos, tudo é um instrumento dele. Nós somos instrumentos, nós somos um lápis daquele que está escrevendo a história. A pergunta é simples: você está servindo a quem? E eu entendo, pode parecer um peso, mas o cristianismo não é esse peso todo que bota. O cristianismo é leve para tirar o jugo da lei, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E apesar de tudo isso, da nossa responsabilidade que pode parecer pesado, o maior fardo foi dado em Cristo. E por isso temos que confiar nele. Devemos confiar na graça que transforma. Até a nossa fé é dada pela graça. A graça não só te aceita, a graça te muda. Temos a nossa responsabilidade, mas nós devemos sempre estar no pé da cruz, no pé de Cristo, pedindo perdão. Se você não está em Cristo, se você está em Cristo, o pecado não manda mais em você. Se você não está em Cristo, sinto lhe informar, mas o pecado tem um pleno domínio sobre a sua vontade. Então, se você está em Cristo, pare de agir como escravo, quando você já foi libertado. E bom, essa foi a exposição de hoje. Espero que você tenha gostado. Amanhã daremos continuidade ao capítulo 6. Um beijo bem grande. E até amanhã, galera. Falou, fui e tchau.